Senhor Jesus. Vamos que vamos. Tá corrido o negócio hoje aqui. Shalom, shalom, Ana. Quem mais está aqui? O Gu, pastora Renata, pastor Wellington, pastora Vera, pastor Francisco. Shalom, pastor Douglas, pastor Elvio, glória a Deus. Helena, pastora Jurcilei, pastor Elvio. Isso aqui. Marcando a agenda para todo lado, o negócio pegando fogo. Deus bradando. Amanhã cedo, shalom. Merlin, pastora Simone, pastor Vanderlei, boa noite, boa noite. Amém? Forte. Hoje foi correria. Tá? Fiz um propósito com Deus de subir o monte 7 vezes seguidas. Ontem nós fomos, hoje descanso para as pernas. Amanhã, às 5 horas da manhã, nós estamos encostando no Anhangaba de novo. Como flui, né? Sacrifício físico. Sacrifício físico é um código. Pessoas que às vezes não entendem, mas sacrifício físico é um código, porque Deus recebe ele. Senão não adiantava nada subir monte, né? Não adiantava nada. Tem vezes que eu vou, shalom, pastora Cristiane, cheio dos pastores aqui hoje. Tem vezes que eu subo um monte falando com Deus, pedindo uma resposta. Quando eu desço, incrível que pareça, a hora que eu estou descendo o monte, o celular toca. Mensaginha chega. Olha, fiz um propósito com Deus, Deus pediu para mim um sacrifício. Eu falei, meu pai, como é que eu vou fazer esse sacrifício? Comprar um som para a base de São Paulo, para a Igreja do Apóstolo. E eu tenho que testemunhar. Eu sou boca aberta. Deus faz as coisas, eu falo mesmo. Ele pede, eu obedeço, depois eu falo, né? Eu sou um testemunho vivo do que Deus tem feito, então eu não posso me calar. Eu falei, Senhor, como é que eu vou comprar esse som para São Paulo? Inicialmente eu olhei lá, custava uns 8 mil reais. Falei, Senhor, não... por que eu estou falando isso? Porque é Deus se movendo. E o Senhor falou para mim, você não sobe o primeiro dia no monte sem entregar o sacrifício, porque não vai funcionar. Vocês estão no meio de um ataque espiritual pesado e não vai funcionar do jeito que você quer. Faça do jeito que eu estou fazendo. Eu estava meio resistente. Eu estava meio segurando, né? Mas fiz um dia à noite, mandei o dinheiro para o apóstolo Tiago, falei, ó, tá aí a primeira caixa. Não consigo comprar as duas de cara, custava 2.900 e pouquinho, falei, ó, não consigo, mês que vem eu consigo. Subiu o primeiro dia, eu falei para vocês, foi ontem, hoje eu descansei, shalom, pastor Ademir. Hoje eu descansei um pouco, né, assim, não fiz exercício físico, fiquei trabalhando aqui, né. Apóstolo Edilson de Roraima, aleluia, vamos colar em Roraima, hein. Eu não pisei nessa terra ainda, eu quero ir aí. Aí, pô, no dia que eu não subo o monte, já programei para ir amanhã, né? Tive uma notícia ruim cedo. Os apóstolos do Rio Grande do Sul pegaram Covid, testaram positivo hoje, aí cancelamos o treinamento de final de semana em Passo Fundo. Aí abriu em Guaporé, antes do meio-dia. O apóstolo de Guaporé, não, então faz aqui domingo, segunda e terça, né? Eu falei, é muito de Deus, velho. Falei, que vitória grande. Ali a pouco me liga apóstolo de Rio de Janeiro, falou, oi apóstolo, Espírito Santo falando comigo aqui, eu quero dar outra caixa que você ia dar para a igreja, que é propósito teu, eu entrei no meio aqui do teu propósito. Quero eu dar a caixa, dá conta aí. Vocês veem como é que quando Deus está no negócio as coisas fluem. Aí que eu quero falar, é bíblico, né? Quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito.
quando a gente estava em São Paulo, que Deus falou comigo, faz esse grande sacrifício. Eu falei, Senhor, tem outras coisas na fila. E o Senhor falou, não, põe elas para trás, põe essa em primeiro lugar. Cheguei a anunciar, mas não entreguei, né? Shalom, pastor Marcos. E falei, pô, é muito de Deus. Quando o apóstolo Tiago estava pegando a caixa lá em São Paulo, na loja que nós compramos ela, ele foi buscar hoje, e eu tentei ligar para ele, ele não me atendeu, porque ele estava na loja, ele ia já buscar a segunda. Quer dizer, ele só ia dar uma volta de Uber, né? Já ia levar as 2 caixas. Mas eu fiquei feliz aqui que eu não tinha como ficar mais feliz, sabe? Eu falei, como Deus é, né? Quando diz que todas as coisas contribuem ao nome de uma versão que eu tenho aqui, ou cooperam, né? Queridos, inclui finanças, inclui coração de pessoas. Shalom, pastor Samuel. Inclui tudo o que tiver, sabe, ao alcance de Deus, ou Shalom, pastor Telmo. Inclui tudo aquilo que for necessário para o propósito de Deus cumprir, sabe? O apóstolo falou assim para mim, pai, estou te mandando aí, mas não deu muito tempo, já chegou. Não deu muito tempo, eu já passei para o apóstolo Tiago, não deu muito tempo, amanhã ele já vai pegar a caixa, e a gente estava combinando a gente locar a parte de cima da igreja dele para montar as camas das pessoas que vão vir de longe para a base de São Paulo. Aí eu já estava esperando lavar o carro no posto de gasolina, caiu na minha mente, falou, não aluga a parte de cima não, aluga outro galpão. Queridos, Deus acabou de falar, nós já estamos mudando de galpão para a igreja de São Paulo, e é do apóstolo, eu só estou ali junto, mas queridos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não dá tempo de orar, tá? Um abraço para Goiás aí, Clemilton, Deus abençoe, sabe? Às vezes não dá tempo de se orar num propósito, eu estou lá no monte para Deus me contar algumas coisas, de repente eu não estava no monte, eu estava no posto, mas caiu aqueles 5, hoje falei o dia inteiro com o apóstolo Tiago em mensagem, nunca mandei tanta mensagem para alguém. Chegamos na conclusão que não, já escolhe um galpão maior, porque Deus já escolheu um som maior, um galpão maior, já vão vir cadeiras e beliches e coisas. Eu falei, apóstolo, já compra tripés, já se prepara, procura galpão, eu falei para ele. Queridos, quando há alinhamento, há avivamento. Quando chega essas coisas assim, Deus começa a trabalhar para você. Quando se obedece aos pequenos comandos, sabe? Deus te coloca nos altos, nos muitos. Pô, o treinamento de São Paulo foi um final de semana para trás. Saí de lá com uma ordem do Senhor, a ordem já está cumprida na semana seguinte. Eu não tinha toda a condição de fazer, ou até tinha, mas não posso apertar outras áreas muito. Shalom, pastora Lourdes, pastor Glademir, Olga, Deus abençoe, pastora Olga. E o que eu percebo, queridos, nisso? Então, estamos passando o maior ataque satânico contínuo das nossas vidas, que começaram muitos dias atrás. Shalom, pastora Patrícia, shalom, a galera toda aí. De repente eu vejo que Deus me deu um comando, não era difícil de realizar. 2 comandos. Faz um sacrifício financeiro, faz um sacrifício físico, sobe ao monte, leva as bandeiras, põe lá, decreta. Um cara que está fazendo um site para mim, há 20 anos não se acidenta, né? Enquanto eu estou no monte lá em cima, ele estava na praia, se acidentou na praia lá correndo na areia, rompeu o ligamento, um monte de cor. Ligou para mim e falei, cara, opa, eu estou chutando aqui. Falei, cara, eu estava no monte intercedendo para você porque o Senhor falou que ia acontecer alguma coisa. Então quando Deus fala, se levanta de madrugada, vai agora, faz isso, faz aquilo. Quando você obedece, a vitória é sua. Sabe, eu fico maravilhado. Quando chega nesses tempos de batalha, o Espírito Santo traz os comandos para você receber vitória. O problema está, olha aí, queridos, nós nem abrimos a live direito, o que nós estamos falando? O problema está em atraso
de você entender a vontade do Espírito Santo. Se você demora muito tempo para orar, para pedir confirmação, isso já é um atraso grande. Então você tem que estar bem conectado, né, em oração constante, porque você pode receber esse comando. Shalom, pastor Janísio. Você pode receber esse comando do Espírito Santo, acabou de receber o comando, não obedeceu. Você vai ter que esperar uma outra hora que você vai estar bem, com a tua alma bem em vibrações tranquilas, por o Espírito Santo vir falar no mesmo assunto. Porque nós não somos tão conectados assim, né? Que o Espírito Santo fala, ei, te mandei fazer um negócio semana passada, você não fez ainda. Não é característica do Espírito Santo essa cobrança contínua, ficar em cima, vai. Não, ele fala, depois ele fala de novo, talvez ele não fala mais. Por isso que é importante ser muito obediente aos pequenos comandos, que daí já vem os grandes e você pula essas etapas, vence as batalhas, e aí que eu chamo isso de o voo da águia, né? Tem um monte de tribulação que a tua alma carrega todos os dias, que aquele monte de problemas, de celular tocando e um monte de coisa. A águia, a pessoa de um alto nível de unção, ela sai de todos os problemas, sai da vibração da alma, tá? Da tua mente, que seu cérebro é barulhentíssimo, tem uma escola de samba aí dentro. Mas no espírito não. No espírito você só ouve duas vozes, a voz do espírito e a voz do seu espírito. Então quando você sai por cima da tempestade é quando você fica, tá tudo acontecendo ali embaixo, você deixou tua alma. Às vezes a gente faz jejum para acontecer essas coisas, né? O jejum a gente coloca o espírito sob a alma, né? Costuma tá inverso, tá a alma sob o espírito, mas dá aquela jejuada. E o jejum, shalom, pastora Joseci. Então o que acontece? Tem pessoas que não conseguem essa conexão, aí elas têm que jejuar para ter essa conexão rápida e respostas rápidas da parte do Senhor. Deus precisa que um soldado de ponta vai fazer alguma coisa, Deus não escolhe aquele soldado desconectado, que tem uma conexão com Deus, de uma vez por semana, ele entra no manto mais forte, onde ele aquieta a alma dele. Às vezes a pessoa não consegue aquietar a alma rapidamente, né? E quando ela está quietinha no quarto, de olhos fechados é muito certo, porque quando você fecha os olhos, você aumenta a tua capacidade espiritual de percepção, né? Com os olhos fechados. O teu cérebro para de raciocinar naquele nível tão alto, porque os olhos são a janela da alma. Com os olhos abertos você capta um monte de coisas. Você pode ver com os olhos abertos, às vezes eu estou falando com você aqui, você começa a prestar atenção num cara que está lá no fundo. Lá, e teu cérebro desconecta e vai lá pensar no cara lá do fundo. Lá no litrinho de óleo que está ali e tal. Amém? Então o que Deus quer de nós nesse momento? Deus quer nos fazer ficar mais conectados, mais aptos a receber informação do Espírito Santo e obedecer com rapidez. Quando se obedece rápido, as coisas fluem de maneira rápida. Vocês acham que o tempo não tem relação com isso aí tudo? Quando Deus falou para Jonas, vai para Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade toda se eles continuar transgredindo meus estatutos, meus decretos, minhas ordens, a minha palavra, né? Quando Jonas começou a atrasar no barco, Deus teve que ir lá e intervir. O que aconteceu com a turma do barco toda? Começaram a ter percas, começaram a jogar até alimento no mar, começaram a jogar tudo. Por quê? Porque o profeta não estava obedecendo no tempo hábil. Senão Eclesiastes 3 estava falando que tem um tempo determinado para cada coisa. Então tem coisas na tua vida que podem estar atrasadas e em tempo. Adiantadas, querido, tem gente que tenta andar na frente do Senhor. Shalom, pastor Ivan. Tem gente que não consegue andar, tá, junto com Deus, quer andar na frente. Aí come as coisas, come o fruto verde, né? Não come no tempo certo. O mistério é andar junto com Deus, nem na frente e nem atrás.
Deus fala e você obedece. Quem tem empresa, eu já trabalhou com funcionário, já trabalhou em alguma empresa, sabe o que é isso? Sabe que é o proprietário às vezes chegar na empresa, sabe, olhar no relógio 8 horas, ele tem que delegar ordens, fazer coisas, ele olha para o funcionário, cadê? Não chegou ainda, né? Aí ele fica olhando, pô, ele passa aquela missão para outro. Assim é Deus com você, né? O que Deus fez com Saul? Saul estava obedecendo a Deus, ou servindo a Deus 41 anos. Não obedeceu com uma ordem de destruir, acho que foi os amalequitas, né? Ele não destruiu, ele mudou, ele guardou umas ovelhas, guardou umas coisas e salvou o rei. O que ele fez? Deus permitiu que o espírito saísse de Saul, ele se matou com uma espada contra seu próprio corpo, né? Se jogou em cima da espada, se matou, e Deus levantou Davi, que era o quê? Olha o mistério aqui, gente. Deus levantou Davi porque Davi era obediente. Um homem segundo o coração de Deus, extremamente obediente e rápido, sabe? Ele recebe a ordem dos céus, ele para tudo para obedecer aquela ordem dos céus, tá? Tem gente que coloca prioridades e não consegue viver Mateus 6:25 até Mateus 6:33, que é o quê? As preocupações do mundo, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, como é que eu vou pagar aquela conta e tal. A pessoa espiritual, que ela faz? Cata aquele monte de problema, sobe um monte e fala, Senhor, tá aqui, qual que é a estratégia? Faz isso, filho, faz esse sacrifício físico, faz esse financeiro, faz isso, aquilo e outro, e a vitória está na sua mão. Puxa, eu subi no monte num dia, o Senhor falou, sobe assim, no outro já aconteceu isso e aquilo, e as portas várias portas se abriram. Hoje marquei quatro agendas, uma quinta que o pastor está vendo. Eu falei, meu Deus, por que a semana inteira não marcou nada? E depois de uma subida do monte no sacrifício, eu tenho que marcar 5 agendas. Eu pergunto para você, meu irmão, para você me ajudar a pensar, que no reino de Deus é acerto e erro, não é assim que a gente consegue descobrir as coisas? Você tem as suas atitudes, depois você vê qual foi o retorno. Maravilha do céu, maravilha do céu. Que mistério, eu obedeci o Espírito Santo, amanhã eu subo com outro sacrifício, completando o sacrifício todo que Deus me pediu. Então, eu vejo que quando Deus olhou para a terra, ele falou assim, eu estou dando ordens, mas não estão me obedecendo. Então, a maior qualidade para um avivalista é a extrema obediência. Hoje eu fiz um vídeo, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou tentar fazer um por dia, é complicado fazer porque eu leio bastante sobre as pessoas. Eu vou falar sobre Jerônimo Savonarola, do ano de 1400 e pouco até 1500 e pouco, né? Que veio antes do Martinho Lutero, tá? Antes do Martinho Lutero. Ele é o precursor da reforma que Martinho colocou as 95 teses na porta da igreja e começaram a mudar as coisas. Esse homem começou a orar, e ele não tinha mentores, ele não tinha pessoas para o aconselhar se ele estava certo, se ele estava errado. Vou falar uma coisa muito forte para vocês. Shalom, apóstolo Benhur, shalom, pastor José, shalom, pastor Ademir. Tá? Tô falando para vocês sobre rompimento, breakthrough, que é a campanha que eu comecei no monte. E ó que dói as pernas subir lá, né? Esse homem, Jerônimo Savonarola, eu fiz um resumo da vida dele aqui de 33 minutos, vou pôr no ar depois da mentoria, e vou estar colocando sobre vários. Shalom, pastor José, Deus abençoe todos aí. Queridos, esse homem começou a ter atitudes incomuns. Que aconteceu o que? Ele começou a orar muito, jejuar, clamar a Deus muito, ficava sozinho nos campos, bosques e diante de um rio, clamando a Deus, falando com Deus, que foi parecido com o que Deus pediu para nós na época da cabana. E muito para monte e depois cabana. Foi uma busca que nós nunca conseguimos chegar perto depois de ter passado, né? Devido ao tempo. O tempo passou e a gente não consegue tanto, a gente consegue um pouco, mas igual aquele nível não mais. E esse Jerônimo Savonarola, ele começou a conseguir avivamento, sabe? Através das intercessões, dizia que quando ele levantava do lugar que ele estava intercedendo, ele tinha poças de lágrimas, né? E ele começou a incomodar um tanto que as pessoas da cidade
começaram a fazer uma montanha, tá? Chamaram de montanha de Piaça, uma montanha de livros, tá? De linguagem torpe, livros mundanos. As crianças saíam recolhendo máscaras de carnaval, olha, naquela época, tá? Máscaras carnavalescas, tudo que era relacionado a Satanás, ao que não provém da parte do Senhor, tá? Pastor Carlos de São Carlos, shalom, shalom. Pastora Claudete, é de Londrina, né, pastora Claudete? Deus abençoe, que às vezes a fotinha tá pequena aqui, eu não consigo ver, tá? Pastor Mendes é de Goiânia, de Brasília, tá, galera aí? Então, queridos, Jerônimo Savonarola, com as intercessões dele, ele começou a atingir a geografia, tá? Pessoas que ele não falava foram tocadas para trazer... Oh, tô sentindo ele aqui. Trazer toda a literatura torpe, hinos torpes, tá? Os hinos naquela época não eram tocados, eram lidos, né? Era cânticos. Jogavam máscaras de carnavais e algumas outras coisas ocultistas, jogaram nessa fogueira que atingiu a altura, tá? Antes de ser acesa, de 20 metros. 20 metros. Pessoas ficavam na frente da igreja, uma catedral, tá? Esse cara era católico, porém ele não aceitava nada das coisas erradas do catolicismo, é um exemplo para nós. Esse cara, ele gerou algo tão forte, sozinho, tá? Que eu falo que o que nós geramos na cabana, nós estamos sendo agraciados até hoje, nunca perdemos. Ele gerou algo que as pessoas chegavam e ficavam em filas na frente da catedral a partir da meia-noite, esperando a igreja abrir às 9 no dia seguinte. Eu falo que as atitudes desse homem geraram atitudes na cidade inteira. Foi um homem que fez algo tremendo. Eu quero trazer para vocês, vai estar aberto no YouTube, o que eu achei de mais rico em cada livro de cada um desses homens de Deus que mudaram a minha vida. E Deus mandou fazer isso há uns 2 anos atrás. E eu fiquei atrasado, sabe? Cheguei a fazer aquela imagem tem aí atrás, é uma imagem que tem na base, vocês já viram, um monte de gente copiou, pedi para ter alguns apóstolos de fora do Brasil não usarem ela, porque é um mistério de Deus, né? Que o Senhor me deu, que era para estar falando dos generais e tal, e o Senhor me cobrou depois de 2 anos de vir pregar sobre as chaves e códigos, sabe, que por revelação no meio da leitura, o Senhor me fazia pegar e começava a entregar versículos, e ligava com pontes proféticas e entregava algo que para nós pode fazer diferença, se nós assim colocarmos em prática. Não adianta só ouvirmos, né, ou lermos, tem que pôr em prática. Mas shalom, shalom, Mabile, Adriane e Elaine, shalom, acho que são pastoras também, Deus abençoe a todas. Então, queridos, esse homem gerou algo tão forte, olha só, que o rei, o papa e o regente da cidade, que era não sei que lá, Médici o nome, não lembro de todos os nomes, o rei, o papa e o regente da cidade se levantaram para queimar vivo o Savonarola, e eles começaram a perseguir de tal maneira que contrataram o Frei Mariano, que era um cara na época que era bem conhecido, para pregar contra as coisas que o Savonarola estava pregando, que era contra o pecado, contra algumas coisas erradas da igreja e tal. Queridos, Savonarola se levantou na unção, tá? Que a unção, quando eu digo para vocês que ela serve para o bem ou para o mal, a gente só é para usar pelo bem, mas ela funciona para o mal também, tá? Esse homem profetizou que os 3, o rei, o papa e o regente da cidade, que não tinha prefeito na época, mas tinha alguém que comandava, iriam morrer no mesmo ano. E os 3 morreram no mesmo ano. Foi levantado um outro papa, tá? Que entrou junto com o rei VIII da França, né? Acho que é rei Carlos VIII, um negócio assim. Entrou lá e pegaram o Savonarola e mataram, queimaram ele vivo, tá? Mas, queridos,
o que esse homem deixou de legado, de busca, era totalmente incomum para a época. Depois disso, eu fiz uma ponte, quer dizer, o Espírito Santo fez uma ponte, lá com Jesus Cristo dizendo aos discípulos: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é um código extraordinário. Eu vejo muitos pastores, líderes e tal, que eles abrem as igrejas e começam e passam anos e anos e anos operando na letra, e somente na letra, e quem experimenta um pouquinho de poder não consegue ficar num lugar que só a letra, que não dão liberdade para o Espírito Santo, que não tem aquele mover forte, começam sinais, curas, maravilhas e tal, né? Esse homem estava buscando isso. As pessoas viam muitas coisas acontecendo dentro da igreja dele. Por quê? Esse homem estava dando um pontapé no pentecostalismo sem saber. Ele estava dando liberdade. Dentro das igrejas tinha muito mundanismo. Era terrível dentro das igrejas. Dentro da igreja rolava adultério e vícios e coisas erradas aos montes. Esse homem se levantou com poder, com autoridade, mas chegou uma hora que ele foi morto. A perseguição foi tanta. Já tinha ido um rei, um papa e o prefeito da cidade, né? Esse homem só não foi o maior avivalista de todos os tempos naquela época porque a política da Alemanha não permitia, era muito fechado, sabe? E travava toda a Itália ali também, era tudo complicado, mas esse homem se levantou de uma maneira que nenhum homem se levantou. Qual que eram os costumes dele? Se retirar para os campos, para os rios, e gastava tempo com Deus. Ele até arrumou lá uma namorada, tal, a namorada não entrou no propósito, ele deixou quieto e falou: eu vou continuar essa caminhada sozinho mesmo, porque ninguém ajudou ele. E os pais dele também não ajudaram em nada, eram até cultos, assim, tinha estudo, mas eram mundanos, tá? Mundanos. Então, não é o teu berço que vai te ajudar, tá bem? É a tua escolha de esperar em Jerusalém até que do alto vai ser revestido de poder. O que Deus está falando? Está falando de quartinho, de monte, de secreto, de gastar tempo, de ficar com Ele. Eu já falei sobre essas coisas, mas hoje eu estou aqui enfatizando para vocês que esse homem, ele recebeu cada comandinho do Espírito Santo através de testemunho interior e visões, que ele era arrebatado, ficava 5 horas arrebatado. As pessoas esperando ele não ficavam conversando, ficavam chorando. Crianças chorando, senhores chorando. Queridos, isso é muito forte. Amém? Shalom, pastor Dirceu, pastora Marcela, pastora Andréia, shalom, shalom, pastora Fátima. Tinha sumido aqui o chat, tá bem? Então, queridos, nós vamos estar extraindo, tá? Só os códigos, porque não adianta pessoas que estão no dia a dia, na correria, pegar uma literatura muito grande, não vai conseguir comer isso, mas eu fiz um propósito com Deus de ler um livro por dia. Não estou conseguindo ler meio, mas estou gastando um tempo com isso, sabe? Livros de 100 páginas são lidos em 3, 4 horas, um pouquinho mais grosso aí, 2, 3 dias, mas estou me dedicando. E eu leio aos prantos, chorando, porque livro que eu já li me trouxe na maturidade espiritual daquela época um entendimento, alguns códigos, algumas coisas que mudaram a minha vida. Mas vocês veem o quanto nós crescemos em 1, 2 anos buscando espiritualmente. Então, quando você vai reler um livro que você já leu, é igual reler a Bíblia. O Espírito Santo vai te trazer outros códigos, outros segredos, outras chaves que você passou desapercebido, que você não entendia aquilo naquela época. Existem selos espirituais que não são explicados na Bíblia. Sabe, são selos. A tua maturidade espiritual vai desatando os selos, assim como é nos dons espirituais. Você recebe dons, eles têm níveis. Não tem como explicar isso com base bíblica, porque não tem base bíblica. Tem até um pedacinho lá em 1 Coríntios 14, 12, né, que fala que você tem que progredir em cada dom. Eu li em 6 versões bíblicas isso.
A melhor palavra seria upgrade, né? Que é deixar maior, crescimento, né? E é assim, a tua idade espiritual vai avançando e você vai entendendo melhor as coisas. Por isso você nunca pode parar de ler a Bíblia também, porque vão vindo novas revelações, né? E nesses livros foram inspirados pelo Espírito Santo, você vai começar a ver o que esses homens faziam em comum, que geravam ser, tá? Tem mais que esse, são 83, não cabe todo mundo aí, não. Acho que tem 18 aí, não sei. Não, tem menos, tá? O que em comum eles operaram que trouxeram para ele os mais altos níveis de unção, intimidade? Eu não quero banalizar níveis de unção não, mas não tem outro nome para usar, tá? Níveis de unção, autoridade, operação de sinais, sabe? Revelação aguçada, obediência extrema. Então eles tiveram algumas qualidades que são muito importantes da gente estar absorvendo, porque hoje em dia você pode contar nos dedos quantos servos tem no Brasil ou no mundo que chegaram onde essas pessoas chegaram. Shalom, pastor Johnny, vou estar no Ceará aí dias... Puxa, perdi a data. Aqui, dia 5 e 6 de junho, hein? Aleluia, só para te falar, porque eu lembrei de você agora há pouco. Vou estar no Ceará, dia 5 e 6 de junho, numa cidade chamada Russas. Não sei se é aí perto, tá bem? Então, amados, é muito interessante, quando você começa a pegar a literatura desse povo, vocês veem que os hábitos, grava aí, hábitos, a organização diária, isso também pode ser chamado de gestão do tempo, tá? A disciplina deles de busca de oração, tá? Que é intimidade, busca de conhecimento, intelecto, tá? Era e são muito grandes, sabe? Eles buscavam isso com muita ênfase, muitos dias seguidos. Por isso esses propósitos, quando começa a ir muito no monte, ou muito quartinho, e conhecimento junto, é a hora que teu crescimento espiritual, dá aquele pum, sabe? Coisas são destrancadas. Eu quero dizer algo para vocês que é fato. Às vezes a tua vida financeira está travada. Às vezes é a tua vida espiritual que está travada. A unção não estava sendo liberada, as coisas e tal. Às vezes com o dízimo libera as coisas. Fala, mas por que com o dízimo? Eu já dizimei em outras épocas. É porque Satanás precisa você pegar em algo. Às vezes ele tranca uma coisa só. Ele segura, fala, você não conseguiu fazer esse mês? Te fecha. Aí o que acontece? Outras coisas na tua vida que existiam um fluir normal são travadas. Algumas delas são travadas. Ou saúde, ou emocional, ou finanças, ou espiritual, a unção, os milagres, a revelação, sabe, a intimidade. Alguma coisa é travada e você não sabe onde está pegando. Aí tu vai pro secreto, aí Deus dá estratégia aí, alinha isso, mexe com aquilo e tal, tudo volta ao normal. Eu tenho problemas, gente. Problemas que tudo quanto é natureza. Chegaram os problemas já, a primeira coisa. Pé do Senhor, propósito. Vamos para o monte, vamos para o joelho, vamos para o sacrifício, vamos para as armas que eu conheço. Oração, clamor, jejum e sacrifício. Oração, clamor, jejum e sacrifício. Não tem outro caminho, não tem outro atalho. Amém? E é nisso que eu bato a tecla, no maior ataque satânico das nossas vidas. Descemos na casa do oleiro, ele já falou, shalom, shalom, pastor Hermes. Deus já falou. Comece agora essa campanha para rompimento. Isso foi claro para nós na vida de Daniel. Daniel não começou uma campanha de jejum, ele começou uma campanha de jejum e oração, que diz que o jejum é oração dobrada, tá? Então ele começou, não rompeu os céus. O anjo disse que chegou no 23º dia, eu já falei isso aqui, mas tem coisa que a gente precisa repetir, porque não é uma vez só falado, o nosso cérebro não vai captar numa vez só às vezes. A gente precisa entender as regras do mundo espiritual.
para que você possa se livrar das batalhas espirituais através das armas espirituais e se mover com maior velocidade. Por isso, a obediência aos comandos do Espírito Santo precisa ser rápida. Isso aqui eu falo óleo, conexão, né? Você vê, eu vou passar um alquinho aqui na mão, ó, tá? E ele começa, não dá para ver que ele é bem líquido esse aqui, né? Isso aqui é a conexão, aquele óleozinho que tem, muito importante, aquele faz a diferença no ministério inteiro, do ministério carnal para o espiritual. Às vezes o cara que ele é carnal, ele tá lá no ministério, Deus fala para ele, unja lá aquela pessoa lá, pastora, ela é pastora, vai te ajudar a tarde. Ele fala, não obedece a Deus. Não, ele vai vir aqui, vai ameaçar meu lugar e desobedece. Aí ele aprende a desobedecer. Aprender a desobedecer chama-se desobediência, que é parente da mentira também, fica próximo ali, né? Então a pessoa começa, recebe um comando, não obedece, dois, não obedece, Deus para de enviar comandos. Isso é terrível. Amém? Se a Bíblia diz ser fiel aos pequenos comandos para ser colocado nos muitos, vamos inverter o versículo? Vão virar ele? Tem muitas coisas que eu entendo assim, pega o versículo, vira ele do avesso, e aí, shalom apóstolo Pavan, shalom, shalom. Tá? Vamos inverter o versículo? Se é obedecendo os pequenos comandos que você vai chegar nos muitos, desobedecendo os pequenos comandos, você nunca vai ficar nem sabendo o que são os comandos grandes. Deus nunca vai te enviar para uma missão maior. O nível de obediência desses homens aqui, dessas mulheres, eram terríveis. Terríveis. Iam contra papas, reis e políticos e o que fosse. Sabe? Pessoas disseram, nega a Deus, não nego, então vai ser queimado. Pode queimar. Lembra de Estevão? Também foi apedrejado vivo, não morreu reclamando, murmurando, não. Falou, Senhor, viu os céus abertos, olha o nível de intimidade. Viu os céus abertos, não estava com ódio das pessoas que estavam jogando pedra. Não estava, sabe? Nossa, eu ia falar um negócio aqui, mas era só para mim, o Espírito Santo falou. Às vezes a gente age de uma maneira diferente da que Jesus agia, da que esses homens de Deus agiam. Estava sendo apedrejado, perdoa eles, papai, nem leva em consideração o que esses homens estão falando. Nem liga, papai. O que eu estou buscando é bem maior. Às vezes eu vejo aqui em casa, ou pessoas do ministério, queridos, que se envolvem. Eu não tenho uma aqui para mostrar. Satanás joga uma tampinha de garrafa no caminho dessa pessoa, ela cai, ela trupica nessa tampinha, tá? Que são as raposinhas, as fofoquinhas, as coisinhas. Ela trupica nessas tampinhas, cai no chão, se rala toda, se arrebenta, levanta, vai brigar com pessoas, discutir. Queridos, o crente espiritual, a batalha está travada com principados e potestades. A gente não pode perder o foco. Satanás é cheio de jogar tampinhas. Satanás nunca consegue colocar nada grande. Sempre são tampinhas, né? E você, como crente espiritual, você vem como um rolo compressor. Satanás jogou a tampinha, você só olha, você só dá aquela desviadinha ou passa por cima. Eu vejo tanto crente, sabe? As mulheres são mais espirituais que os homens e elas levam vantagem nisso. Mas eu vejo que as mulheres, elas têm uma coisa pior. Eu sempre exalto as mulheres e falo, gente, tem mais mulheres que homens nas igrejas, as mulheres são mais íntimas, elas são mais rápidas de obedecer, mas mulheres, elas são mais fáceis de cair em fofoquinha. Sabe, uma falou isso, outra falou daquilo. E os homens, sei lá, por causa do jeito que foram montados por Deus, são mais mal acabados fisicamente, são mais feios, mas eles lidam melhores com essas coisas. Tem problemas, eles já resolvem, bate o martelo em cima e parte, pelo menos a maioria. E não estou diminuindo as mulheres, não. Vocês são mais espirituais, são mais guerreiras.
suportam mais dor e um monte de qualidades a mais. Eu vivo falando isso, eu prego isso, né? As mulheres estão batalhando mais que os homens hoje em dia. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, querido. Tem muita gente que Satanás consegue tirar o foco por causa de coisas muito pequenas, que deveriam ser resolvidas de maneira Eu tentei já criar grupos do WhatsApp, eu não consigo. O Espírito Santo mesmo pediu para não criar. Toda vez que cria um grupo de WhatsApp, tem brigas e um não gosta do que o outro falou, não sei o que, tá. Aí fiz listas de transmissão, que quando eu quero falar com todo mundo, eu coloco nas listas e as pessoas recebem. Ou talvez no Telegram, né, que só você fala lá e você põe as coisinhas que é para avisar a turma, para dar recado e boa. Então, queridos, Satanás está tirando o foco, e uma coisa que esses homens e mulheres tinham é muito foco, disciplinados, treinados. Às vezes, teu celular fica com aquele negócio de mensagens, dando notificações, sabe? Aí você vai lá abrir o que é. Aí você abre 250 vezes por dia o WhatsApp. Aí tu não consegue ter foco. Não existe foco. O teu cérebro demora alguns segundos, até alguns minutos, para você hiperfocar em alguma outra tarefa, ou leitura, ou tal, sabe? Então isso aqui é uma bênção, mas também é uma coisa que tira o teu foco toda hora. Você recebe as mensagens e tal. Então você põe tudo no silencioso e avisa os familiares, alguma emergência me ligue, que daí deixa no alto, né? Mas mensagem de aplicativos, né? Tem gente que fica... Ai, meu pai, eu não ia nem entrar nesse assunto. Mas esses dois aplicativos que roubam o tempo da maioria das pessoas no Brasil e no mundo são do Illuminati, do satanista, que é o WhatsApp e Facebook. Você recebe notificação, pessoa curtiu uma foto sua. Aí você vai lá olhar, aí gasta um tempo olhando. Aí toca o WhatsApp. Isso acaba com a comunhão com Deus. Nessa época, nenhum desses homens tinha um celular, a maioria nem telefone. Tem alguns aqui que estão, um ou outro que está vivo, Benihim, né? Acho que só o Benihim que está vivo aqui. Isso, só o Benihim. Então, queridos, esses homens conseguiam sentar numa cadeira e ler um livro. Esses homens conseguiam parar e orar horas. Hoje, se não tiver disciplina, o hábito de colocar em modo avião no celular e pôr de lado, eu não estou falando uma bobeira para vocês, não. Isso compromete a minha vida de oração. Eu tento responder o WhatsApp um monte, esse celular ele vai da minha mão para a mão do Cauê, para a mão da Nilcélia, para responder as pessoas todos os dias. Eu recebi em média 230 mensagens, quem consegue? Eu não posso ficar escravo do WhatsApp, eu sou servo de Deus. Mas tem um ministério, tem que responder também. Então a gente precisa criar uma gestão do tempo para você poder acordar, cuidar do tempo do Espírito Santo, que é fazer exercício. Aí você tem que cuidar da tua vida física, cuidar da tua vida financeira, que é algum trabalho, alguma coisa e tal. Isso às vezes envolve das 8 às 6 da tarde. Aí quando você chega em casa, olha lá o apóstolo Johnny falando que o celular dele fica com a esposa, né? Quando você chega em casa, aí é aquela batalha, porque quem chega em casa e não tem pessoas para ajudar, é você mesmo que cozinha, é você mesmo que faz compra de mercado. Olha como vai tempo. Eu tô falando aqui de um mapeamento do tempo, de uma gestão do tempo de apenas uma semana, tá? Você tem que pegar 7 dias da semana e organizá-los, senão você não consegue buscar Deus. Eu estou falando real. Você nunca vai conseguir gerar o que eles geraram se você não ouvir isso que eu estou falando agora. E não adianta tapar o sol com a peneira e falar, eu vou escutar, mas depois eu vou fingir que não é comigo. Infelizmente, a gente usa as redes sociais, tem YouTube ainda, que a gente não assiste televisão, mas assiste YouTube. É uma bênção e é uma trava para a vida espiritual. Por que será que o Illuminati, Mark Zuckerberg, é dono do WhatsApp e Facebook, que são os dois aplicativos que mais roubam o tempo do povo hoje? Depois vem Google e YouTube. O nosso foco ou desfoco traduz as nossas prioridades. Olha lá que o pastor Mendes falou. Nosso foco ou desfoco vai mostrar as nossas prioridades.
Lembra que eu falei agora há pouco de Mateus 6,25 a Mateus 6,33? O que fala em Mateus 6,33? Colocai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, organizando o teu dia a dia, acordou, você tem que se alimentar, escovar o dente, se alimentar, fazer uma oração, e o tempo está ali. E já a tua mente começa a fagocitar ali, ou não? Fagocitar, começa a trabalhar muito, né? Porque já tem que ligar todos os afazeres, todas as coisas, lembrar tudo, tal. Pega carro, vai para serviço, isso, aquilo e outro, uma correria. Quando chega 6 horas da tarde, começa outra correria. A maioria das pessoas estão voltando dos seus trabalhos ou empregos, ou tem outros horários, mas daí você está entendendo que é um exemplo, né? E aí elas começam a ter compras, trabalho, crianças, esposa ou tal que quer conversar alguma coisa, precisa dar tempo para a família, senão tu arruma uma área e destrói a outra, né? E aí, no horário nobre, que é o horário mais disputado por Satanás na tua vida, das 7 horas, tá? Ou 8 horas, depende do horário de alguns, até as 10h30. Era a hora que você ia ter um tempinho para você buscar um pouco, ler um livro, alguma coisa, ou relaxar um pouquinho ali e ir para algum quartinho, né? Mas aí tem um monte de aplicativos coloridos, com vídeo, som, um monte de coisa que dá entretenimento, é legal, e a gente acha legal, cores, movimentos, novidades, você quer estar por dentro de alguma coisa, né? É um tempo de diversão, você tem que ter também, não estou dizendo que você não tem que ter, eu estou dizendo que precisa ser feita uma gestão, senão você pega a monotonia todos os dias igual do teu cotidiano, chega em casa, faz isso e aquilo, e teu corpo está cansado, 10h30, 11 horas, teu cérebro já não consegue captar as coisas como na parte da manhã. A parte da manhã é muito mais preciosa, tá? Quem estuda de manhã sabe. Teu cérebro está descansado para aqueles milhões de informações e tal. Então, queridos, o que eu vejo na vida desses, muito importante, eles tinham uma gestão do tempo melhor que a nossa, também por causa do tempo. Alguns deles nem televisão viram. Eu já contei isso muitas vezes, mas eu preciso repetir. Eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu estava buscando Deus, e ele me fez um pedido. Falou: filho, por favor, para de ver TV. E eu fechei 10 anos, sabe, redondo sem ver TV. E eu tenho tanto orgulho de você que está aqui atrás, tem 3 andares desse aqui, que eu contei outro dia, cheguei a 705 livros. A maioria deles estão lidos, e os que não estão, eles estão na fila, sabe, para ser lidos. Mas o mais legal é ter alguns que tem que ser relidos. E tem muita coisa boa, e fora, já falei para vocês, a gente está levando um cartãozinho, né, do Comando Águia, que se transforma aqui num pendrive, com 2.985 livros em PDF. Para aqueles que são muito famintos, a gente leva para as agendas, ou manda para você por CD, que você abre lá. Em 10 anos eu consegui ler cerca de 700 livros, e me trouxe uma bagagem extraordinária, sabe? Puxa, você imagina daqui 30 anos, se Jesus não voltar, que eu creio que não. Eu creio que eu vou morrer aos 84, que Deus me falou que eu vou morrer. Então acho que até lá ele não vem, mas se vier, glória a Deus, estou orando para ele fazer a vontade dele, né? O Espírito Santo falou: para de ver TV. E na época eu achei meio religioso o Espírito Santo me pedir para parar de ver TV, mas eu obedeci. E como eu obedeci, por parte dele, ele me presenteou, ele entregou dons, unção, alegrias, e um monte de tipo de presente que a gente foi pedindo, ele foi honrando, e coisas que não pedimos ele deu também, mas ele foi presenteando por ter obedecido um comando duro lá atrás. Eu lembro, às vezes, dá vontade de ver um filminho, sabe, com a família. Eu orava, pedia para o Espírito Santo: posso ver um filme com meus filhos? Ele sempre deixou. Mas a rotina, a disciplina de abandonar hábitos antigos, que eu sabia, todos os filmes tinham lançado
De algumas áreas eu conhecia todas uma época, era viciado em TV por assinatura, né? Via muita TV. Parei completamente. Foi me entregue um presente, porque parei completamente. Gostei tanto que agora eu não volto a ver. E não cobrei da minha família. Comprei televisão para eles e liguei as TVs para eles. Eu tive meu tempo de ver filmes e ver coisas, meus filhos estão lá, assistem, fazem. Mas eu aí entrei na mente deles, tá? Com conversas, expliquei. Falei, ó, vocês precisam retirar um tempo para leitura diário, né? Volta às aulas agora, volta uma rotina para eles. Eles também precisam ter a gestão do tempo ajustada. O que eu faço? Eu tenho um celular que pode pôr vários alarmes, o seu deve ser assim também, né? Você vai colocar alarmes para você se policiar, para você poder se ajustar. Depois que virou um hábito, amém? Enquanto é rotina, você está se adaptando. Depois que virou um hábito, você não larga mais, você sente falta. E o hábito, depois de 21 vezes iguais que você está fazendo, quando você para de fazer, sente falta. E aí você vai ver que nos mesmos horários, você vai estar com Deus, chamando Ele, vem cá, Senhor, vamos ler esse livro comigo, vem aqui Espírito Santo, é um pedaço da Bíblia, um pedaço de livro, um pouco oração em língua, um pouquinho de louvor, e o manto vai... Aí vai te ativar muito, amém? E é o que Jesus disse para os discípulos, espere em Jerusalém. Jerusalém quer dizer exatamente, sem sombra de dúvidas, espere no quartinho para ser revestidos de poder. O poder desce depois de um nível de busca, e é Deus que determina esse nível, não é você. É quando Deus olha para você e fala, o teu nível de busca está envolvendo essa disciplina, essa fome, essa vontade. Aí tu se enquadra com certeza em Isaías 44:3, onde Deus dá água para o sedento, e aí Deus te entrega água, tua própria capa, né? Águas vivas, né? E Deus te sacia. Ah, Pai, eu quero muito que o Senhor me use em revelação. Vai chegar muita palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e profecia. Ah, Senhor, eu queria ser mais usado dos dons de cura. Pai, meu negócio é libertação. Senhor, eu gosto de ministrar para casais. Senhor, eu amo PNL. Eu amo, papai, cura emocional. Senhor, eu amo cura interior, libertação de cativeiro. Dá isso aqui para mim. Senhor, meu negócio é intercessão, Pai. Eu vou ler sobre intercessão, me dá os mantos, me dá as coisas. Você acaba se tornando um especialista na área com revelações do Espírito Santo. Aí isso é precioso demais. Aí tu tem que ou gravar em áudio, ou em vídeo, ou escrever, passar para as pessoas, porque o teu cálice começa a transbordar. Amém? Então, queridos, nossa, eu não parei de falar, né? Bom, eu tenho que falar, né? Mas eu vou precisar pegar uma água. Minha boca secou e minha equipe está toda lá em cima. Que hoje eles vão dormir cedo, porque amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos estar em Anhangaba, que é 1 hora aqui de casa. Então nós vamos sair daqui às 4. Deixa eu pegar um copo d'água, por favor. Deveria estar em cima da mesa, eu esqueci. Só um segundo que o negócio está aqui do lado. Peraí. Deixa. Sumiu o copo. Amém. Sumiu o copo. Eu vou pedir aqui pro Cauê trazer uma água para mim. Por favor. Ou não, alguém que tá na live aí, pede pro Cauê mandar uma água para mim, por favor. Tá? Senão eu perco tempo aqui, eu não posso perder o fio. Por favor. Tá bem? Queridos, esses hábitos, por exemplo, vamos supor que você, nessa semana, você faça uma gestão do tempo. Que o que é isso? Parece um nome complicado, mas é simples. Você começa a prestar atenção no tempo que existe antes do teu trabalho, qual que é a tua rotina naquele pedaço de tempo. Tente acordar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, e faça isso virar hábito. Eu decidi acordar 1 hora mais cedo, e meu horário de acordar é 10 para 6, por aí, 5 e pouquinho eu desperto. Aí não tem ninguém me chamando. Não tem telefone tocando, também não mexo no telefone nesses horários, né? Aí é a hora que o meu cérebro está livre para raciocinar para mim e com Deus, tá? Eu posso pensar, falar o que eu quero para Ele. Meus filhos estão dormindo, minha esposa
logo desperta, mas ela não vai conversar comigo nesses horários, né? Até 7h30, por aí, eu aproveito muito bem o meu dia. Quando eu não saio já para caminhar com a Nilcélia, 7 horas, né? Queridos, isso transformou minha vida. Tem um livro que chama Milagre da Manhã. Espera aí. Ele é amarelinho. Aqui. Não é o milagre do amanhã, é o milagre da manhã. Tá bem? Obrigado, pastor Renato. Queridos, esse livro aqui diz assim, na verdade está escrito milagre da manhã para se tornar milionário, mas é muito espiritual e é de um cristão. Deixa eu falar por quê para você. Os segredos das pessoas bem-sucedidas que vão ajudar você a enriquecer antes das 8 horas. É um best-seller, mais de 500 mil exemplares no Brasil, do Hal Herold, David Osborne, olha o nome, né? David Osborne, você deve conhecer alguém, primo dele, né? T.L. Osborne, né? E Honoré Corder. Tá, o milagre da manhã. Quais são os hábitos das pessoas que foram muito bem sucedidas? Foi uma grande pesquisa, muito grande, demorou 25 anos para fazer essa pesquisa, com milionários do mundo inteiro, e viram o que eles tinham em comuns, parecido com a pesquisa que eu fiz dos Generais de Deus. Eu queria saber o que esses homens tiveram em comum para gerar avivamento, para trazer intimidade, para trazer as coisas. Eu não sei quase nada perto do que eles sabem, então eu busco descobrir, né? E esse livro, esse cara fez a pesquisa com os muitos milionários, e ele descobriu, todos acordavam entre 5 e 6 horas da manhã. Todos acordavam entre 5 e 6 horas da manhã. E você precisa ter uma boa noite de sono. Então tem que fazer gestão do tempo. Tu tem que acordar mais cedo para você estar melhor. Outra coisa que fala nesse livro que é muito espiritual. 6 horas da manhã, o macumbeiro está dormindo. Eu falo isso aqui porque nós estamos na live fechada. Satanista está dormindo. A maioria das pessoas está dormindo. O ambiente espiritual está neutro, está livre. Você não tem interferências, oração contrária, macumbaria. Não tem pessoas gerando maldade, não tem pessoas gerando nada, não tem aquela confusão de mentes. Quem se torna muito espiritual percebe, amém, o ambiente espiritual. Olha lá, ó, até para fazer live, apóstolo, é bom horário. Então o que acontece? Nesse horário, amém, Espírito Santo, amém. Me fez lembrar de algo muito legal. Quando todas as pessoas estão no mesmo espírito, por exemplo, lá na Disney World, pessoas estão na Disney, todo mundo viajou lá para lá com um propósito, tá? Perdão. Todo mundo foi para lá para passear, tá? Mas que eu sei que muita coisa lá é consagrada, as pessoas vão lá para passear. Como é que estão aquelas pessoas? Com a orelha do Mickey, com os cílios, é brincar, sonho sendo realizado. Qual que é o ambiente naquele lugar? As pessoas que já foram lá, porque eu não fui, disseram, muitas delas, ambiente de diversão, não tem ninguém de cara fechada, xingando alguém, chutando o cachorro, tá todo mundo no espírito de vir me divertir. Ninguém lá tá bravo, a não ser uma irmãzinha que tá lá no TPM, tá todo mundo. Tá? 99% das pessoas no mesmo espírito. Quando você vai para o monte, todo mundo no mesmo espírito. Quando você vai para a rua, guerra, guerra. Gente querendo chegar atrás, no serviço está atrasado e não sei o que, outro cara buzinando, o outro xingando, aquela coisa toda. Ainda mais quem mora em São Paulo ou cidades grandes, Brasília que nem tem o Mendes e outras capitais, né? Ambiente de tribulação, não é ambiente de oração, de paz, de intimidade, né?
Então, queridos, acordar mais cedo na tua gestão do tempo vai te ajudar muito. Com certeza, todos esses homens eram muito disciplinados com horário. Não estou dizendo para você matar teus horários de diversão, de folga. Estou querendo te dizer que às vezes a tua rotina mata toda a tua espiritualidade. E precisa arrumar um tempinho para ela também. Então, queridos, quando você chega no horário nobre, você tem que se alimentar, que é uma janta, ou uma fruta, alguma coisa que você coma, ou cozinhar para a turma em casa. Existem realidades diferentes, né? E aí vem a hora de você dar aquela... entrar na caixa do nada, que nem diz o Cláudio Duarte, né? Dar uma descansada ali e tal. Até isso tem que ter regra, porque se for muito longo o tempo de dar uma relaxada, você vai que esse tempo de relaxada até perto da meia-noite já, ou das 11 e pouco, a hora que você dorme, e você já acaba ligando e vai dormir. Não conseguiu ter um tempo de qualidade com Deus. Sem esse tempo de qualidade que esses homens adquiriram, nós nunca vamos, nunca, não é palavra de maldição, é uma afirmação que eu faço para você. Nós nunca vamos conseguir chegar onde eles chegaram. São exemplos para nós. Se qualquer um de nós chegar em qualquer estatura que eles chegaram, é maravilhoso. O Espírito Santo está me lembrando de estatura, que tem um versículo que diz que Jesus deu uns para apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, para que toda a igreja cresça até a estatura de Cristo. Então, quer dizer, Deus quer que a gente chegue nessa estatura, mas para chegar nessa estatura, temos que organizar tempo. Eu era muito contra o negócio de organizar tempo. Falei, pô, a vida já é tão difícil, vou ter que organizar meu tempo. E hoje eu vi que virou hábito. Eu tenho pelo menos uns 8 livros de hábito aqui, que não são de avivalistas. Tá, mas eu não vou ficar fazendo propaganda disso agora, né? Ou não ganho nada para isso, não vou ficar falando, né? Mas, queridos, é muito interessante ver que eles conseguiram organizar o tempo deles, e por causa das suas atitudes de busca acirrada, né, dessa busca mais intensa, foi a principal característica que levaram todos eles. Eu estou adiantando para vocês que eu me dediquei muitos anos em ler a literatura deles, e vou estar passando para vocês de novo. Vou estar relendo alguns outros novos que eu comprei para poder estar passando. Atitudes que trouxeram uma mudança na geografia e na história, que nem eu disse sobre Jerônimo Savonarola, tá? Porque eles fizeram coisas que trouxeram grande avivamento. Nós fizemos uma coisa não tão grande que nem todos eles fizeram, que foi uma busca incessante para monte. Eu já falei para vocês, eu sempre cito, mais de 1000 dias no monte, depois 370 dias na cabana, e algumas outras campanhas bem longas, de 180 dias, foram 3 ou 4, e outras menores que eu não contei todas, mas contabilizando, tá? Deu uma grande busca que tremeu o céu por causa da adoração. Tremeu lá o trono do Senhor. Deus olhou e falou, eu vou liberar uma unção diferenciada, porque resolveram fazer um altar para mim, uma cabana, mesmo umas dificuldades feias atrás, e vocês me entregaram o que eu mais admiro em algum ser humano me entregar. Tempo. Eu estou falando sobre gestão de tempo. O que Deus mais gosta na gente e mais pede é comunhão, oração, tempo com Ele. Às vezes não é orando, é só estar com Ele, mas eu já falei sobre isso, não posso ficar repetindo tudo, tá? Deus quer que você entregue teu tempo para Ele. Os altos níveis do que você quiser estão com Ele, e a moeda de troca não dá para ser comprado, mas tem que se entregar algo para Ele, e é tempo. E é o que nós menos temos para entregar. Capta que parece simples, mas não é? Hoje minha maior dificuldade é tempo.
tempo para atender o WhatsApp, tempo para atender o Arthur tem 9 anos, é colado em mim, tempo para atender a Nilcélia, depende de mim. Hoje está meu irmão aqui em casa, depende de mim. Hoje ele falou, calma, para, eu quero falar. Eu falei, então, mas todo mundo quer falar. E a gente precisa ter tempo para ouvir todo mundo. A gente tem que ser humilde de dar ouvido para todo mundo, né? E ouvir as pessoas, entender as pessoas. Então, o que te sobra? O que te falta? O Mendes falou uma chave ali. Onde estão suas prioridades? O que você vai jogar no lixo hoje? Que às vezes com dor no coração você fala, vou ter que jogar no lixo, sabe? Às vezes é um hobby. Eu não sei o que é hobby, desde que eu aceitei a Cristo. Os hobbies sumiram. Eu faço exercício que eu preciso, né? Tem que manter peso, a idade chega, melhor você começar a cuidar antes. Você não tem... Se você não cuida da tua saúde agora, você vai ter que cuidar depois, mas você tem que cuidar com médico, com medicamento, com alguma coisa. Então, tem que cuidar também. Então, a gestão do tempo é uma coisa tão importante que para você chegar em níveis mais altos e cuidar de ministério, ou mesmo para a tua vida espiritual, tu vai ter que controlar certinho. Hoje, primeiro passo, que agora a gente tem que resumir o que nós estamos falando aqui. Primeiro passo para você dar um trato na gestão do tempo. Divida, tá? Pega um papel, faz um risco, 2 riscos no meio, né? Divida uma folha em 3 partes, né? 2 riscos. Coloca manhã, tarde e noite, né? E vê que horário eu acordo. Escreve lá. Eu acordo às 6h30. Quanto tempo eu demoro para ir para... Pastora Fátima, você perguntou sobre livros, antes de eu continuar. Nesse cartãozinho tem 2.985, tá bom? O que você faz? Vai chegar muitos livros lá, você vai ficar perdida. O que você faz? Espírito Santo, me diga qual livro ler. Mais importante do seu ministério é perguntar, Espírito Santo, qual livro eu vou ler? Porque às vezes você está lendo livros que o Espírito Santo não quer que você leia. Não é os principais da tua área. Se você perguntar, além dele ficar feliz, que o Espírito Santo ama ser honrado com as suas escolhas. Você tem livre-arbítrio, e você deixa de escolher através do teu livre-arbítrio, através da tua curiosidade, ver as capas dos livros, os nomes, e você pergunta ao Espírito Santo, qual livro você quer que eu leia? E você vai ficar abismada com tantas revelações que ele vai te dar dentro desse livro, porque foi ele que escolheu. Aleluia. Vamos voltar aqui para você entender, porque eu já vou fechar. Queridos, divida manhã, tarde e noite. Estou falando sério, tá? Você quer que manda cartão, é só pedir para nós ou para alguém aí, para Renata, para Patrícia, para Simone, para quem tiver aí, pessoal da equipe, que elas já falam, elas mandam aí na sua casa o cartão, tá? O cartão é para ajudar a base aqui, a gente pede R$120 pelo cartão, já vem um pendrive de 16 GB, acho que é 16 GB, e você descarrega os livros da sua casa, tá? Divide em 3 partes o cartãozinho. Aí você coloca ali, esse cartãozinho é para segunda a sexta, sábado e domingo você vai ter que fazer outro cartão, tá? Pra você poder ter diversão também, fazer churrascos e passeios, porque a vida tem que incluir tudo isso. Você não pode deixar, se deixar alguma parte de fora, se deixar tua esposa de fora, o teu esposo, teu casamento afunda. Se você deixar filhos, teus filhos afundam. Se deixar animais, cachorros, plantas, o que você deixar sem alimentar ou sem dar atenção, vai morrer ou vai murchar. Eu tenho um cachorro aqui que ele fica em depressão se eu for brincar com ele. Então, tem o horário do cachorro, tá? Eu segunda manhã, tem que brincar um pouquinho, levar para passear de vez em quando e tal, e carinho, senão todo mundo precisa de você. E você vai ter que se virar nos 30, tá? A igreja precisa de você, então Deus. Então tu vai colocar ali, na parte da manhã, que horário que eu tô acordando? Tô acordando, em cima do horário eu saio correndo, me alimento mal, não faço exercício, não oro. Opa, preciso de uma mudança de hábito. Mas eu não consigo. Você não consegue um dia, coloca o celular para despertar vários dias. Quando você tem que pegar um voo, você consegue. Então quer dizer, se fosse caso de vida ou morte, você ia. Então quer dizer, você consegue. Tudo a gente consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você consegue, não é desculpa para você.
tá? Hábito. Mudança de hábito é excelente. Eu comecei a dormir de noitão, aí quando eu acordava cedo parecia um zumbi de sono, né? Comecei a dormir mais cedo. Tem dias que dá 11 horas, eu não aguento mais, vou dormir, tá? Olha lá, o pastor Nadir colocou, o Milagre da Manhã tem audiobook dele no YouTube. Olha que legal a dica do pastor Nadir. Tem audiobook do Milagre da Manhã no YouTube, é só ouvir, tá de graça lá. Pô, dica, hein? Milagre da Manhã. Aí você coloca, horário de acordar, errado, vou modificar, vou mexer aqui. Ah, não aguentei muito acordar às 6 horas, 6h20. Tu vai achar o equilíbrio, tá? Não consigo caminhar de manhã, começa a dar 2 voltas na quadra. A hora que você vê, a Nicélia começou a perder peso, com muita opinião. Ela estava com dificuldade de perder peso. Falei, amor, vai ser pouquinho por pouquinho, troca o pão normal pelo pão integral, troca os sucos de caixinha por suco de limão. Ela foi mudando, largou o refri, largou não sei o que, começou a perder peso. Hábito, veio tudo num dia? Não, tá vindo todos os dias. Colocar a balança bem no meio do caminho. Todo mundo aqui em casa tá se vigiando, porque estamos dando atenção. Aí você olha o horário que você acorda. Depois você olha assim, que jeito que eu tô indo pro meu trabalho? Igual um louco desesperado, cortando gente na rua, tô indo escutando louvor, orando a Deus. Talvez teu momento de oração vai ser no carro, indo pro trabalho. Ou você vai de Uber, você vai de ônibus, fone de ouvido, fechar os olhos ali, ó, e tal. Meu tempo de comunhão tá dando 20 minutos que eu gasto para ir pro trabalho, eu vou orando ao invés de xingando, escutando rádio ou calado. Tu vai começar a olhar o teu dia e é você mesmo que vai falar com você que precisa ser modificado. Como é que tá a minha hora do almoço? O que eu faço na minha hora de almoço? Eu tenho 2 horas de hora de almoço, não estou fazendo nada, eu vou começar a comer livros na hora do almoço. Você vai ver que você vai ter 1 hora por dia para ler, para ouvir mensagens, para ouvir audiobooks. Quer audiobook? Eu tenho uns 20 para te dar. Te dou os audiobooks de presente. Você vai ouvir 20 livros em MP3. Põe lá e... Quando você vê, mais 20 livros na conta. Isso é muito bom. Cresce muito. Gente, cresce muito. É muito bom. Você vai... Eu não posso falar que você vai viciar, porque vício, né, confere a coisas ruins. Isso é hábito, são coisas boas. Olha lá, o apóstolo Danilo começou a malhar na hora do almoço. Mas só uma malhada num dia não dá nada. Mas depois que criou hábito? É todo dia. O apóstolo Danilo vai chegar aqui todo musculoso. Aí depois de passar a hora do almoço, você vai ver como é que são os meus períodos aqui à tarde. Tem um café da tarde, tem um tempo. Vou ler mais um trecho do livro. Em vez de você ficar papeando, conversa fiada, vendo bobeira em YouTube, dá uma disciplinada. Não estou falando para você ficar um quadrado, pelo amor de Deus, não é isso. Sabe, não é pessoa bitolada. Olha lá, o apóstolo Danilo falou, be changed, mudança, ser mudado, transformado. Tua vida agora tem uma vida épica, maravilhosa, transformada. Não está no peso que você quer? Bora ir pro peso. Não está do jeito que você quer? Bora, rumo lá, vai dar certo, estamos intercedendo. Você também é hora daí, e um pouquinho mais de disciplina gera um resultado grande, porque tu está fazendo aqui a gestão do tempo de um dia. Depois que você tem 1 ano fazendo isso, fala, meu, tanto que eu cresci, coisas grandes aconteceram, minha mente funciona melhor, o meu corpo está melhor, tô 10 quilos mais leve. Puxa, quem viu os vídeos meu passado sabe que os antigão eu pesei de 118 quilos já, gente. Eu não sabia comer, eu não sabia fazer exercício, eu não sabia um monte de coisa. Foi lendo esses caras, entendendo, eu falei, puxa, a gente consegue mudar muito. Dá para mudar, gente. Iniciativa, foco, constância. Tá vendo? Começar, focar, continuar. Colocar alarmes. Por que alarme é bom? Você esqueceu de algo e toca o alarme. A musiquinha lá do parabéns pra você, você colocou no celular. Aí você olha, meu Deus, parabéns. O que é? Puxa, hora de buscar Deus. Hora de ir pra academia. Não posso pagar uma academia? Bora dar um rolê na rua.
Chega em casa, faz umas flexões, um polichinelo. Não dê desculpas, muletas. Seja a solução. Sabe? Se você começar a ler livros de... Paulo Vieira, tá emprestado pro meu irmão ali. Meu irmão tá fazendo um curso de PNL pro Comando Águia. Sabe? Comportamental, mudança emocional, muitas coisas que a gente faz errado, ele tá aprendendo. Ele leu o livro inteiro ontem. Sabe? Ontem. Peraí. Não, hoje é segunda. Ele leu o livro inteiro sábado. Hoje ele quase terminou outro. Meu irmão tá focado. Ele tá buscando a Deus, tá focado. Logo vamos ter mais um homem que tá... Deus pegou ele de jeito. O menino só fala de Deus de dia e de noite. Ele não era assim. Sabe? Mas eu fui falando algumas coisas para ele. Um tempo atrás ele tava balada, rua, mulherada, bagunça, álcool, fumar e um monte de coisa. Conversei com ele. A conversa que eu tive com ele, eu chamei ele para conversar do lado de um bosque, lá em Maringá, e falei, cara, o que você vai ser daqui tanto tempo? Olha lá, apóstola, André falou que está sedento. Subiu um monte comigo ontem, amanhã cedo ele vai de novo. Ele veio de Maringá para cá para subir um monte 7 dias comigo, vai voltar para lá. Amém? O que acontece? Você vai olhando para o teu tempo, gestão do tempo, alimento de ponta, começa a alimentar melhor no físico, mas no espiritual também. Pô, os livros... Ô, gente! Esses são os livros que estão para me matar em 4 meses. Eles já estão todos em cima da minha mesa. Eu olho para eles, me assusta a coluna de livros ali. Mas eu olho e falo, eu preciso... E eu assino Kindle também. Eu também leio livros no tablet e no e-reader, né? Aquele pedalinho da Kindle. Tem livros que não tem papel. E aí eu preciso ler aquilo lá. E queridos, isso vai trazendo uma visão. O Silas Malafaia disse algo. Tá? Eu não acompanho ele mais, mas eu escutei muito Silas Malafaia, aprendi muito com ele. Tá? Os ensinos dele, eu comecei a entender algo que ele falou, marcou muito meu coração. Ele falou, você será a pessoa daqui 5 anos dos livros que você está lendo hoje. E eu ouvi aquilo, eu achei que era muita baboseira, mas comecei a pensar, e quem veio falar comigo? Deus, falando, você pode ser o que você quiser. O que você se dedicar a buscar agora, amém? Teu cérebro não vai perder muitas dessas coisas, sabedoria, conhecimento, mudança comportamental, você pode mudar. Não diga, meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou ser assim. Não, você vai ser quem você quiser, você vai ser a melhor versão de você, você vai mudar todos os dias, você vai ser mais jeitoso com tudo. E você vai dizer, tudo eu posso, sabe? E não é rápido, é um passo por dia, pouquinho para cá, pouquinho para lá, gestão do tempo, se adequou, às vezes está muito chato, às vezes tem um dia que você vai chutar a gestão do tempo inteiro, falando, joga isso fora, desligar os alarmes, é o dia do descanso. Deus fez 6 dias e um de descanso, no domingo você tem que desligar, né? Amém? Desligar, e falei, ei família, o que vocês querem? Ou às vezes o teu domingo é a segunda, tá? Mas você entendeu? Deus fez um homem com ciclos. Ele vai ciclo, descansa e vai de novo. Segunda-feira ele está animado de novo. Para algumas pessoas, segunda-feira é um tédio. Para mim é sempre uma alegria segunda-feira. Segunda-feira eu acordo cedo e falei, meu Deus, eu tenho uma semana inteira que eu posso produzir, que eu posso crescer, que eu posso romper, que eu posso bradar. O que eu vou fazer? Né? Quais são as listas das principais coisas que eu tenho? Quais são minhas prioridades? Que nem disse o pastor José. O que está em primeiro lugar? Você não pode pegar o que está em último e deixar o que era principal de fora. E aí você vai encaixar o teu tempo para Deus num horário que você vai falar, esse horário aqui eu posso, mas tem que ter um horário de começo e de fim.
Você tem que falar, tal hora eu paro as coisas que eu estou fazendo e vou. Queridos, eu arrumo tempo para jogar videogame com o Tutui. Tutui quer jogar joguinho de pulo lá, Mario Bros. E eu compro o jogo para ele, pesquiso o jogo para ele, vejo os que não tem satanismo, os que não tem as coisas, porque eu fui criança e eu joguei videogame. Ele tem que jogar videogame também. Ele tem que fazer todas as outras coisas. Tem vezes que fala, papai, vem nadar comigo. Gente, é terrível nadar aqui em Curitiba. Sabe? Mas, papai, você tem que nadar comigo. Eu falo, meu Deus do céu. Tinha tanta coisa para fazer, mas eu vou frear as outras coisas, vou reorganizá-las para poder ir lá nadar com o Tutu. E é gratificante, é tremendo. Tua família tem que estar, tá? Está em primeiro lugar. Você tem que colocar a tua família em primeiro lugar, as coisas de Deus, tá? Tua saúde. Tem gente que esquece essas coisas aí. Tem que regular finanças, tá? Você tem que aprender uma nova língua. Tem que aprender. Inglês não tem dessas. Tem que comer inglês. Ler inglês, cantar em inglês. Tem que fazer. Quer conquistar o mundo falando só português? Não dá. O mundo não te entende. Amém? Então é difícil às vezes uma pessoa de 60 anos falar, mas meu Deus, eu aprendi inglês. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo que você pode durar até os 105, 110. Não é? Então acredita, querido. Tá? Nós já é 9h15, mas eu acho que aqui nós motivamos vocês, alertamos. Se você deixar quieto isso aqui, de organizar o teu tempo, de fazer essa gestão, de dar uma olhada, não é maçante não. Com 10 minutinhos você vê teus dias aqui para 5 dias na semana. Segunda a sexta aqui você já mata. O que você pode mudar? E mesmo que você não mudar hoje, você pode acordar amanhã cedo e olhar e falar, cara, eu posso me esforçar. Falando com você, tá? Falar para você mesmo, eu posso me esforçar para dar uma mudada nisso aqui. Às vezes você vai mudar. Com o tempo com Deus, Deus te dá estratégia, muda as finanças também, faz parte do que Deus muda. Às vezes dá uma vida melhor para a tua família com um ano, com uma organizada, com uma disciplinada, criando novos hábitos na tua vida de busca a Deus e tudo mais. Amém? Tem uns recados aqui para dar antes de eu fazer uma oração. Nós tínhamos um treinamento no Rio Grande do Sul. Eu não falei para todo mundo nas redes sociais o que aconteceu, mas é que eu posso. O apóstolo Benhor está aí, né? A gente ia para a igreja dele, porém, ele fez o exame do Covid hoje, ele e a esposa estão com Covid, então não dá para a gente fazer por causa das pessoas, né? Eu já tive, dava até para dar uma arriscada, mas como eu vou em outros treinamentos, vai que eu pego, né? Tem gente que diz que pega, eu não creio, mas vai que eu pego, ou vai que ele passa para alguém dessa turma, então é irresponsabilidade nossa fazer. Ele mesmo conversou comigo, se tivesse uma alternativa a gente ia fazer, não deu, porém o apóstolo Adriano de Guaporé falou para nós, não, venham para cá. Na verdade tinha marcado na volta passar lá, segunda e terça, então nós vamos fazer domingo, segunda e terça na igreja do apóstolo Adriano em Guaporé, Rio Grande do Sul. Também estou avisando vocês aqui de antemão, mas não posso divulgar, não posso fazer arte, porque já está no limite as pessoas lá, tá? Mas dando a satisfação para vocês. Abriram várias agendas, eu coloquei lá no Telegram, coloquei no Facebook. Nosso site está quase pronto. A hora de ficar pronto vai ter essas coisas organizadas lá dentro. Uma lojinha, mandei fazer as camisetas do Comando Águia, uns talents. Tem pessoa tanto me pedindo talent, pede para levar para o monte para orar. Levei, né? Fiz os talents, uns verdes escuros, outros azuis, não iguais aos de Israel. Um pedaço de pano do mesmo tamanho, a qual nós vamos orar com ele, tá? Muita gente pediu depois que a apóstola fez e nós mandamos fazer. Compramos hoje o tecido, tá costurando, vai fazer aí pra galera que gosta, tá? Chofar, deixa eu mostrar um negócio pra vocês vão ir. Olha o bico do meu chofar. De um deles, né? Eu tenho 4. Mas olha o bico que eu adaptei, gente. E agora tem que aprender a tocar, né? Porque eu não sei tocar direito assim, né? Mas aí, ó, né? Adaptei aqui um bico de trompete.
Acho que é trompete, né? Trombone é maior. Trompete. Adaptei um bico de trompete porque o bico desse chofar era muito pequeno, não dava para tocar direito. Salvei o chofar, né? Tá? Que mais? Marcamos uma agenda, alguns encontros de leoas que nós vamos contar para vocês, tá? Vamos começar uma série de vídeos agora de Generais de Deus, que eu vou estar falando algumas coisas a respeito deles. Alguns vão ter... Vou estar falando dos livros, estar falando dos principais códigos liberados por eles e aquilo que o Espírito Santo me falou, tá bem? Vou tentar lançar com maior frequência, vai estar aberto no YouTube. Peço para você, por favor, ajuda a gente no canal, porque eu comecei uma campanha esse ano que a gente quer 1 milhão de inscritos no canal. Sei que está longe, nós estamos acho que com 12 mil, mas nós vamos para lá. Deus está dando estratégia, né? Nós vamos para lá e eu quero abrir a minha mente para poder ajudar no avivamento da nação toda, tá? Então eu estou focado nisso. Não preciso de likes, não preciso de views, eu preciso que pessoas estejam aprendendo essas coisas. Vamos fazer a Semana do Avivamento aqui na base, a qual vai vir o Davi Maia de São Paulo, que é aquele cara que toca sax tremendamente, e nós vamos fazer 4 dias, tá, de avivamento aqui. Eu creio que vai ser em abril, vou conversar com a Nilcélia, tá, para ver se isso vai acontecer mesmo, né? Estava aqui organizando as coisas hoje, mas vai ser muito bom. Tá bom, queridos? Vou estar em Joinville, quinta-feira, na Quadrangular, tá? E no final de semana nós vamos para o Rio Grande do Sul. A gente não ia, agora resolvemos agora há pouco, lembrei que tinha essa agenda aí, vamos lá, né? Fazer ela. E marcamos o treinamento em São Paulo. Ganhei outra caixa, e aí entreguei ela para o apóstolo Tiago hoje, né, que eu contei para vocês. Já depositei na conta dele agora há pouco. Amanhã cedo ele vai buscar a segunda. E aí já estão vendo o barracão maior em São Paulo. Vai abrir a base em São Paulo. Profetizo que é de Brasília. Sai também, tá? Mas, ó, é isso. Não vou ficar falando de agenda, não. Vamos orar, tá bom? No Rio de Janeiro vai ser dia 7 e 8 de maio. É isso? Não. 7 e 8 de maio, Minas Gerais, Carmo do Paranaíba, tá? Aqui, Rio de Janeiro Rio de Janeiro. 17 e 18 de abril no Rio de Janeiro, tá bem? Mas eu vou fazer a arte também e vou postar lá, porque eu só tinha marcado aqui. Vou fazer a arte e vou colocar lá também, tá bem? Vamos orar, meus queridos? Base em Fortaleza, apóstolo Johnny. Vamos sim, em nome de Jesus, tá bem? Tá? Muitas coisas estão acontecendo. Deus está falando bastante conosco, tá? Estamos gastando tempo com Deus, viu, queridos? Deus está falando um bocado. As coisas estão fluindo, as coisas estão prosperando, as coisas estão acontecendo. Mas Deus está cada vez diminuindo mais a gente. Diminuindo mesmo, viu? E é na paulada, é se esmurrando. Eu tenho incessantemente pedido para Deus me fazer uma pessoa melhor, marido melhor, pai melhor, pastor melhor, ter mais jeito. Sou sanguíneo. Sanguíneo luta a vida inteira, né? Para tentar ser um melancólico, né? Mas nasceu, Deus criou dessa maneira. Não é fácil. Mas nós não precisamos de nada fácil, não é verdade? Nós precisamos assumir os nossos erros, nossos fracassos, nossas faltas, nossas falhas, nossas debilidades, e podemos pedir para Deus força, estratégia para mudar, e tudo pode ser modificado na sua vida. Até um testemunho de AIDS vocês vão ver que aconteceu em São Paulo, tá? Testemunho assim, comprovado, né? Que nós vimos. Então, se tem jeito para idético, tem jeito para tudo, tem jeito para morte, tá? Tem jeito para morte, tá bem? Santo Deus, eis aí, papai, os teus avivalistas, teus guerreiros, homens e mulheres cheios do teu espírito, procurando, ó Senhor, jogar as tuas sementes por toda a terra. Senhor, ajuda-os a entender
perfeitamente tuas vontades e obedecer, ó Senhor, exatamente, Pai, exatamente o que tem aquilo que o Senhor tem no teu coração. Que a gente não fique, Senhor, usando o bom tempo que temos para jogá-lo ao vento. Que a gente aprenda, ó meu Pai, a usar o nosso tempo, ó Senhor, para exaltar o teu nome, para te buscar, mas para fazer todo tipo de tarefas diárias, sem faltar com ninguém, ó Deus. Mas que possamos abandonar velhos hábitos que não nos auxiliam, que não nos ajudam, que não nos fazem crescer, que não nos fazem prosperar, e que nós possamos adquirir, ó Senhor, essa gestão preciosa, feita pelo teu Espírito, priorizando o teu reino, a família, priorizando, meu Pai, intimidade com o Senhor, abandonando velhos costumes, velhas práticas que não nos levam a lugar nenhum. Possamos ter tempo, meu Pai, para rejuvenescimento, para, papai, dar manutenção ao corpo que o Senhor nos deu. Temos sim que cuidar do templo do Espírito Santo. Eu sou completamente a favor, ó meu Pai, de exercícios físicos, vão ajudar a gente a pensar melhor, vão ajudar a gente, papai, a viver melhor, a não gastar tanto tempo, ó meu Pai, com dores, com cansaço, com indisposição, porque até para orar a gente precisa estar disposto. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco agora teus filhos, filhas, ministérios, empregos, empresas, famílias, papai, automóveis, ó Senhor, motocicletas, todos aqueles, ó meu Pai, que pegam, Senhor, Jesus, condução para ir para serviço, para passear, para ir para casa, Pai, em nome de Jesus, blinda-os, ó Deus, blinda-os, ó Deus, papai, nós repreendemos todo o mal e toda a artimanha das trevas que é levantada contra os teus filhos. Em nome de Jesus, eu profetizo que cada um vai atingir os sonhos que tem e também os sonhos do Senhor para cada um deles. Que cada um vai desenvolver aquilo que o Senhor mais tem propósito. Aquilo, meu Pai, que está mais claro, que está mais evidente, aquilo que as pessoas mais amam fazer. E em nome de Jesus, ó meu Pai, que haja abundância na casa deles, na família, por onde eles andarem, cada ministério, Senhor, em nome de Jesus, cada pastor, apóstolo, mestre, evangelista, eu declaro, papai, que dos quatro cantos da terra está chegando provisão para eles, em nome de Jesus, seja nas 4 áreas da vida deles, Pai. Assim eu creio, declaro, decreto, creio que você concorde, diga, eu creio, eu concordo, amém, 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 é meu, e você profetize mais sobre você, que as coisas fluam plenamente, sabe, que finanças cheguem na sua mão dobradas. Comece a acreditar nisso, comece a pensar, ei, já chega um tanto, eu glorifico a Deus com esse tanto, com essa quantia, com esse valor, eu vou glorificar a Deus, eu vou apresentar, mas fala, Pai, eu profetizo o dobro, sabe, o dobro. Amém? Tá, começou a cair agora, acho que é hora de terminar, tá bem? Que Deus abençoe muito a todos, tá? Até a próxima mentoria em nome de Jesus. Daqui a pouco vai estar o vídeo no ar do Jerônimo Savoraiola, nome esquisito, mas um homem, tremendo homem de Deus. Nós vamos estudar todas as mulheres de Deus, os homens de Deus, vamos colocar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, conta comigo, tá? Em nome de Jesus, ora para minha família, sempre passando por umas batalhas aqui, né? Satanás sempre, ó, mandando servos atrás de nós, tivemos ataques de satanistas em astral, tá? Vocês sabem que a batalha tá forte, mas já vencemos em nome de Jesus.